Cara, mas você tá indo para um partido disputar a eleição, que o partido não tem fundo partidário, como é que você vai fazer? As pessoas colocam essa questão de tempo de televisão, fundo partidário, como se fosse... Eu acho mesquinho, porque se coloca isso como uma prioridade maior, né? Mas, por outro lado, a gente entende que é um desafio que nós vamos enfrentar. Disputar com pessoas que têm a máquina, têm as televisões, tempo de TV. Como que nós vamos fazer isso de modo eficaz para essa mensagem conseguir chegar às pessoas se nós não temos esse tempo, esse investimento público aí com o fundo para fazer com que a gente esteja lá na televisão dessa pessoa? Trabalhar e trabalhar e trabalhar. A gente vai ter que trabalhar mais. Hoje, né, as estruturas partidárias são montadas para que os partidos elejam deputados. O número grande de deputados dá bastante tempo de TV. Também dá fundo partidário, também dá fundo eleitoral. E isso também significa que se você tem muitos deputados, você tem muitas emendas. Então, eu chamo de gincana. Às vezes são gincanas que você disputa e os partidos ganham esses prêmios. E a gente não tem nada. A gente tá indo para a primeira gincana de todas nossa. E a gente não dispõe de nenhuma dessas vantagens. Vai ter um fundo eleitoral pra gente usar lá para agosto de 3 milhões de reais, 3 a 5 milhões de reais. É uma merreca. Em comparação com... É nada. Só pra quem tá assistindo, o PL vai ter mais de 1 bilhão. Eles vão ter 300 vezes, mais de 300 vezes mais dinheiro. PT também. Isso tô falando dinheiro limpo. Sim. Tem também o outro dinheiro. Né? Então é naturalmente completamente desproporcional. Só que hoje existem as redes sociais, pro bem e pro mal, mas existem que permitem que a gente fure um pouco essa bolha. E há um trabalho de militância. E aí, nós temos que usar e abusar dessas duas coisas. A rede social, mais o trabalho de militância, permite que a gente crie estruturas muito sólidas de comunicação, treinamento, formação de pessoas. E aí a gente espalha e ramifica ao redor do país. Isso dá pra gente uma base que ela é inquebrável. E aí é paradoxal. Mesmo com todo esse dinheiro, esses partidos grandes não têm essa base. Sim. Então... há coisas que o dinheiro não compra. Exato. Essas coisas que o dinheiro não consegue comprar são justamente as que a gente tem que investir. Exatamente. Né? Porque você não investe dinheiro, você investe cabeça e coração. Sim. Cabeça, credibilidade, coração, trabalho. Motivar as pessoas. Exato. Então é muito diferente. Sim. É muito diferente. Então, o que nós temos que eles não têm? Base militante. Então vamos usar ao máximo a nossa base militante. Cara, capilaridade e meios de chegar na imprensa e chegar nos lugares e falar a verdade que ninguém tá acostumado. Isso também é único. Eu venho tentando fazer isso na pré-campanha e acho que todos nós temos que fazer. Você já começou suas rodadas de imprensa. Sim. Quando você fala a verdade de uma maneira franca, é revolucionário. As pessoas ficam... O próprio jornalista... Eu não tô tendo muito problema, salvo um aqui, ó. Já tive meus combates aí com jornalista, mas... Cara, como eu sou 100% franco com o jornalista, ele... Até os de esquerda ficam meio constrangidos de serem escrotos ou coisa do tipo. Ele não consegue identificar, porque na cabeça dele alguém que pensa como nós é um vilão. Aí quando ele vê um cara que até ele discorda, mas ele sente honestidade... Exatamente. Ele ficaria muito sujo o jogo, né? Ele não consegue. Sim. E até agora a cobertura que a imprensa vem fazendo, pô, eu já fui pra... dezenas de rádios já nessa turnê toda. A cobertura, na maior parte dos casos, mesmo com esquerdistas ou mesmo alguns bolsonaristas, tem sido positiva. E eu acho que você vai... um momento que vai ser fundamental são os debates. Sim. Eu acho que você é o pré-candidato mais preparado para o debate. Você está com expectativa desse momento aí? O que você vai fazer nos debates? Eu fico pensando já nisso, né? Porque, imagina, um palco na televisão. Enorme. Vamos ver aquela música da banda, aquela... E, enfim, como usar o debate para expor as nossas ideias de uma maneira muito nova. O que eu penso? Todo mundo espera assim, o Renan vai lá brigar com os caras. Nunca foi meio feitio, e quando eu vou nas rádios, eu vou lá tentar convencer o radialista. Sim. E eu vou manter essa lógica. Eu vou tentar não apenas convencer o eleitor, porque eu acho que no cara a cara, quando eu estiver falando lá com a câmera, não há como comparar eu ou os outros. E não porque eu sou grande coisa, é porque quando você fala verdade, com alguma habilidade, cara, acaba ficando persuasivo. Mas você acha que tem como não brigar com o Lula, por exemplo? Quando ele estiver na sua frente, assim, falando que é um monte de mentira? O que eu acho é o seguinte, mais do que o confronto,
ter a oportunidade pela primeira vez de virar pra milhões e milhões de pessoas e falar coisas que elas nunca ouviram, isso é uma revolução. Sim. Quando eu explicar pras pessoas que é possível você basicamente acabar com o crime organizado em 1 ano no Brasil, acabar com as facções, fazer a violência assim, cair como nunca rolou antes. Falar pras pessoas, por exemplo, que dá pra... Ninguém precisava viver em favela. Ó, eu vou acabar com as favelas no Brasil. As pessoas nunca ouviram isso. Exatamente. Elas nunca ouviram, e nunca ouviram um plano. Sim. Então, e isso vai chocar as pessoas, em muitos termos. Que vem, igual vem chocando os jornalistas. E por que eu sinto que vai chocar? Como eu rodei muito no Nordeste, fui muita rádio no Nordeste, pega a pesquisa Atas, eu fui de 4.1 para 5.5. Eu cresci 1.4% só rodando ali. Rádios. Então, ou seja, se eu ficar rodando rádio e rodando os lugares, vindo com essa mensagem, eu convenço até quem era eleitor do Lula. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, mas um dia, uma coisa pra mim, assim, ela foi muito fundamental. Eu fui convidado por uma grande emissora eu fui convidado por todas as grandes emissoras pra botar o programa lá, com exceção da Globo, que a Globo não tem essas coisas. Mas, cara, assim, eu fui no último andar de uma grande emissora aqui de Minas. A sede é em Minas, mas ela é nacional. E o diretor, eu acho, não sei se ela era diretora executiva, é o manda-chuva lá da emissora. Ele fez a reunião comigo e tal. Ele falou assim, mas tem patrocinador nosso que não dá pra ir. Eu falei assim, cara, não acredito nisso, cara. Assim, o mundo é isso. sim, o mundo é isso. O mundo é isso, sabe? Quer dizer que eu vou fazer então um trabalho... Porque pra mim funciona assim, Renan. Se eu vou fazer um acordo contigo pra não ir na empresa X, eu tô sendo desonesto com a empresa que eu fui. Sim, é claro. Porque essa empresa, eu só fui lá porque ela não tem um acordo comigo. É isso que eu ia falar. Porque aí então é mais fácil você patrocinar. Exatamente. Senão você vai tomar uma ronda. Exatamente. Acaba com você. É isso. Eu tô sendo desonesto. E aí não tem como, de forma nenhuma, eu me afastar dos princípios cristãos, porque eu sou um cristão radical, cara. Jesus, ele falou assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que o pastor disse é procedência do maligno. Está escrito nas escrituras, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Então eu creio que um dia eu vou estar de frente a Jesus. Da mesma forma que eu estou de frente para você, eu vou estar de frente dele. E é o nome dele que eu estou carregando. Então, se algum dia eu chegar à frente de Jesus e ele olhar para mim e ver que eu fui na empresa do Zé, mas na empresa do Antônio eu não fui, porque a empresa do Antônio era minha patrocinadora, eu sei que eu envergonharia o meu Cristo. E eu seria envergonhado por ele. Então, pra mim, eu falei, quando eu fui nessa reunião, eu falei assim, meu pai, não é possível isso. Eu falei, não, pra emissora, óbvio. Então, pensar que o mundo é isso, e meus filhos estão aí pra crescer nesse mundo. Renan, pensar que... Eu tenho orado, assim... A gente orou no escritório esses dias e eu peço a Deus ânsia de vômito. E eu vou te explicar o que é isso. Eu peço a Deus assim, Deus, me dá nojo, me dá ânsia de vômito, porque se a gente não sentir ânsia de vômito quando alguém chegar e falar assim pra você, cara, mas você tá embarcado, você tem aí tantos votos, pra deputado você tava eleito, deputado federal você tava eleito, vem pro meu partido que eu vou te oferecer tanto. Cara, se o seu estômago não embrulhar... eu ia falar sobre isso. Sabe? Eu falo assim, você morreu como cidadão. É isso. Você morreu como cristão. Exato. Sabe? Exato. E eu falei, não é possível que seja. Aí quando encontrei a missão, eu falei assim, cara, os caras são muito parecidos. Sabe? Mas é exatamente... Posso contar uma coisa do Kim? Sim. O Kim, quando ele montou o gabinete dele... Primeira coisa que ele colocou foi um quadro, em Brasília tem até hoje esse quadro, avisando assim, o dia que eu perder perder o asco e a indignação diante de tudo que tá errado ao meu redor, eu tenho que sair desse lugar. É isso. Eu vou dar um exemplo prático do que é isso. Quando eu tava em Jabotão dos Guararapes, lá perto de Recife, a gente foi num córrego. Sim. E num lugar horrível, uma favela horrível. E o córrego, basicamente, todo o lixo, todo o esgoto ia pra lá, inclusive animais mortos. É o pior cheiro que eu já senti na minha vida. Sim. Acho que as pessoas moram ao redor daquele cheiro. Quando eu cheguei lá, eu tava sendo filmado, a gente fazia transmissão ao vivo, me deu uma ânsia de vômito, cara. Horrorosa. E aí eu falei, não, vou ter que segurar minha onda aqui. Mas a real é que depois de 10, 15 minutos você começa a acostumar com o cheiro. E aí eu vi uma família cozinhando do lado daquela água horrorosa que tinha ali perto um cavalo morto. Sim.
as pessoas se acostumaram com isso. O que é, em termos analógicos que você falou? O ser humano tem uma incrível capacidade de se adaptar ao absurdo e aceitar o absurdo. E o absurdo é imoral. Sim. Não é porque ele acontece o tempo todo, não é porque tem um cavalo morco o tempo todo no teu riacho, na frente, que você vai achar aquele cheiro normal. Pode ser assim. E não é porque todo mundo tá roubando na política ou ao teu redor, ou sendo mentiroso, que você tem que se adaptar. É isso. Então, a gente não pode perder isso. Não pode. Porque na política, a gente tem muitos rapazes de direita que foram do MBL, os famosos ex-MBLs. Sim. E esses caras vão lá, foram pro bolsonarismo, e aí eles começam a fazer aquelas mesmas práticas pilantras que a gente conhece. Eles perderam isso e, pior, eles são premiados por isso. É lamentável. Porque uma coisa é assim, eles se acostumaram com o cheiro ruim, mas aquilo não premiou eles. Não, eles são premiados por isso. Então a gente começa a se sentir ridículo por ser honesto, por não se vender. Sim. Você começa a sentir um bobo, sabe? Sim. Pô, mas... E eu acho que a gente não tem que se sentir um bobo, e é isso. Fala, é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.